Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta. Continuamos pelas autárquicas, que devem ter lugar a 12 de outubro, e pelos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Montijo. Por aqui já passaram os cabeças de lista Ricardo Bernardes, pelo PS, Fernando Caria, pelo Movimento Independente de Montijo com Visão e Coração, e na última semana Pedro Vieira, pela coligação PSD Iniciativa Liberal. Hoje é nosso convidado Luís Miguel Franco, cabeça de lista pela CDU, a quem agradecemos desde já a presença nos estúdios da Popular FM. Luís Franco, que atualmente é vereador eleito pela CDU na Câmara de Alcochete, autarquia a que presidiu durante 3 mandatos consecutivos, entre 2005 e 2017. Boa tarde, Luís Franco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Mário. O prazer é todo meu. O senhor sempre disse que nunca se candidataria a outra Câmara Municipal que não fosse a de Alcochete. Há menos de um ano, inclusive, também em entrevista concedida aqui à Popular FM, reiterou isso mesmo. O que é que mudou daí para cá para que tenha aceitado candidatar-se pela CDU à Câmara Municipal do Montijo? Então, 3 questões, Mário, reiterando os meus cumprimentos iniciais. Uma pequena correção: eu já não sou vereador na Câmara Municipal de Alcochete, eu renunciei ao mandato muito recentemente. É fresco, então? É muito recente. Tem cerca de 2 meses. Há um ano, sim, estive aqui e afirmei que iria retomar as minhas funções, mas os meus compromissos académicos e profissionais não me permitiram. Em relação à questão inicial, eu tinha tomado uma decisão de que não iria ser candidato nestas eleições autárquicas, portanto, nem em Alcochete, nem em outro lado qualquer, mas quando me surgiu o convite de poder ser cabeça de lista à Câmara Municipal de Montijo, senti uma motivação que há muito tempo não sentia, e foi por essa razão que decidi aceitar o convite e ser candidato pela CDU a presidente da Câmara Municipal de Montijo. Tinha dito em tempos que não, senhor, não seria candidato a uma outra Câmara Municipal. Várias vezes, de resto. Talvez várias vezes, não digo o contrário. Não renego o meu passado, tenho orgulho no meu passado, tenho orgulho no presente e quero ter orgulho no futuro. E o Montijo, neste momento, é um projeto em que estou envolvido e que quero conseguir desenvolver com o apoio dos eleitores. Portanto, o apelo do PCP-CDU foi mais forte do que aquele que seria o seu desejo inicial, é isso? Não foi somente o apelo da CDU ou do Partido Comunista Português, foi também ter a percepção, porque, Mário, a proximidade entre Alcochete e o Montijo é enorme, e portanto eu tinha a percepção, estando em Alcochete, do que é que se passava no Montijo e de quais eram os fatores críticos em termos de desenvolvimento do Montijo. E por ter um conhecimento concreto, não tão concreto quanto tinha em Alcochete, mas ainda assim concreto em relação a esses problemas, estando identificados, também consigo identificar algumas das soluções para que finalmente, passados quase 30 anos de governação do Partido Socialista, aos montijenses seja oferecido um verdadeiro projeto de desenvolvimento com estratégia, com ações para que o Montijo possa capitalizar as potencialidades que tem, e é lamentável que ao longo de quase 30 anos essas potencialidades não tenham sido aproveitadas. E já que fala no projeto, não vamos perder mais tempo. Durante a apresentação da sua candidatura, ele elencou como prioridades, caso venha a vencer as eleições, como é lógico, a requalificação da Frente Ribeirinha, a reabilitação urbana, nomeadamente do centro histórico, a recuperação do parque escolar e a habitação, entre outras. Vamos começar pela Frente Ribeirinha, que volta a ser aposta de todos os candidatos, pelo menos aqueles que já são conhecidos, e que volta a ser aposta porque é um tema recorrente nas últimas décadas.
o que é que pretende fazer na frente ribeirinha Luís Franco que seja execuível no próximo mandato? Mário, reconheço que seja uma medida, um compromisso transversal a todas as candidaturas. Mas o Mário sabe que está a falar com alguém que efetivamente implementou medidas políticas em Alcochete de requalificação de praticamente toda a frente ribeirinha. E, portanto, a grande diferença entre a minha pessoa enquanto candidato e os restantes candidatos é que o meu passado no exercício de funções de presidente de uma Câmara Municipal demonstra que efetivamente eu tenho a capacidade e a competência que me permitem executar medidas políticas conducentes à requalificação de frentes ribeirinhas e à reaproximação dos cidadãos com o rio, ainda para mais quando o Montijo também o rio faz parte do ADN, da identidade das populações do concelho de Montijo. Relativamente e estamos a falar de uma requalificação de frente ribeirinha no concelho de Montijo, muito mais vasta em termos territoriais do que aquela que existe em Alcochete. Estamos a falar de uma requalificação ribeirinha que tem de ser pensada desde Sarilhos até ao cais do Seixalinho. Infelizmente não podemos estender para a base aérea número 6, porque seria de facto fantástico que os cidadãos pudessem aproveitar as potencialidades daqueles territórios na BA6, mas está fora de questão. Portanto, será uma requalificação da frente ribeirinha que se estenderá desde Sarilhos ao cais do Seixalinho e não tendo... temos uma visão relativamente ao que poderá acontecer na frente ribeirinha. Terá de ser um espaço de entretenimento, lúdico, de atratividade, com alguns polos de desenvolvimento económico, mas será é uma visão que não se limita a uma pequena faixa da frente ribeirinha. A frente ribeirinha tem de estar disponível com espaços verdes, com passeios, com pequenos bares para que as pessoas possam aproveitar a frente ribeirinha. Portanto, para ser totalmente usufruída. Naturalmente que... O Mário perguntava-me há pouco o que é que pode ser feito durante o próximo mandato. A primeira medida política será contratar uma equipa de projetistas. E em relação a essa equipa de projetistas, indicar-lhes quais são os fatores que têm relevância política, o que é que, do ponto de vista político, os políticos pretendem que seja introduzido no anteprojeto de requalificação da frente ribeirinha, e depois a equipa de projetistas tem de fazer um pensamento integrado relativamente a toda a área pela qual se estende a frente ribeirinha, para que depois, de alguma forma, faseadamente, não vai ser uma requalificação que seja totalmente execuível num único mandato, porque estamos a falar de uma parcela territorial com uma extensão considerável. Será necessário também, enquanto medida política, fazer com que aquelas parcelas de território sejam integradas no domínio público municipal. Há muitos instrumentos jurídicos para que isso possa acontecer. O primeiro será através de negociação com os titulares dos direitos de propriedade, desde que os valores apresentados não sejam especulativos. Se não puder haver acordo com os particulares, naturalmente que haverá outros instrumentos jurídicos que permitem ao município adquirir e integrar na sua dominialidade pública municipal esses terrenos, como a expropriação, conferindo uma justa indemnização aos titulares do direito de propriedade. Ou seja, expropriações, é aquilo que... Mário, não... repara, Mário, comecei por dizer que a negociação será o primeiro critério. Se falhar a negociação. Mas o interesse público não pode estar refém de interesses puramente especulativos de titulares do direito de propriedade. A expropriação, quando se fala da expropriação, a expropriação tem associado o pagamento de uma justa indemnização aos titulares desses direitos de propriedade. Esperamos
esperamos não ser necessários Chegar a esse ponto. expropriar. Mas, naturalmente, que o interesse público não pode ser prejudicado por interesses meramente egoístas de titulares do direito de propriedade que não querem negociar e que impedem que todo aquele potencial da Frente Ribeirinha seja aproveitado e oferecido aos cidadãos. Agarrando naquilo que dizia há pouco, na sua experiência autárquica, também naquilo que desenvolveu relativamente à Frente Ribeirinha do município vizinho de Alcochete, parece-lhe viável apresentar ou conseguir apresentar obra feita nesse domínio ao fim de um mandato apenas, uma parte de trabalho que seja possível inaugurar? Por exemplo, tivemos na última semana aqui o cabeça de lista do PSD, da coligação PSD Iniciativa Liberal, a assumir o compromisso de que em cerca de 8 meses conseguiria inaugurar ou ter feita a requalificação de 1 quilómetro da Frente Ribeirinha. Mário, 8 meses para requalificar um quilómetro da Frente Ribeirinha sem um pensamento integrado acerca do que deve ser uma requalificação também ela integrada da Frente Ribeirinha, quando há que cumprir, observar procedimentos de contratação pública para a escolha das equipas projetistas, quando é necessário concluir os projetos, quando é necessário também trazer para o processo, se possível, a administração do Porto de Lisboa, quando é necessário depois ter a capacidade financeira para executar faseadamente que seja a requalificação da Frente Ribeirinha. Eu diria que num mandato eu gostaria muito que no final do primeiro mandato fosse possível estar a iniciar obras de requalificação da Frente Ribeirinha. Tudo o que seja prometer desse modo, sem qualquer fundamento, sem qualquer conhecimento dos procedimentos jurídicos, negociais, políticos, seria estar a enganar os cidadãos. Portanto, primeiro pensar, projetar, procedimento concursal para contratar equipas projetistas, negociação política, se necessário for, com a administração do Porto de Lisboa, para que possa haver também uma participação da administração do Porto de Lisboa nessa requalificação. Depois um concurso público, porque estamos a falar certamente de uma obra que vai ascender a vários milhões de euros, demora vários meses. É preciso negociar com os titulares dos direitos de propriedade. Portanto, eu gostaria muito que fosse no imediato, mas eu diria que será um processo que, em termos de preparação, demorará o seu tempo. Eu já ficaria muito feliz que, no final do mandato que se iniciará ainda este ano, já estivessem em curso as obras respeitantes a uma das primeiras fases de requalificação da Frente Ribeirinha. Agora, os cidadãos vão poder conhecer o pensamento integrado, o projeto integral de requalificação da Frente Ribeirinha. Depois ainda é preciso... Com a CDU. Com a CDU, naturalmente. Depois ainda é preciso saber se é possível aproveitar fundos comunitários com participação financeira da obra. Tudo isto é uma dimensão de trabalho, ou seja, não se pode exigir que seja tudo feito em 4 anos, quando em cerca de quase 30 anos de governação do Partido Socialista, pouco ou nada se vê. Falou na administração do Porto de Lisboa. Recentemente a Câmara Municipal do Montijo assinou justamente um protocolo com a administração do Porto de Lisboa que prevê a passagem para a gestão do município da zona do edificado ou do edifício, aquela zona onde funcionava, onde era o antigo terminal fluvial no cais dos vapores. E aquilo que eu gostaria de saber é se o município já falou que prevê para aquela zona a instalação de um centro náutico, prática desportiva náutica, também restauração, a aposta em restauração, e o que eu gostaria de saber é se com o Luís Franco, poderia rever-se neste projeto, se aprovaria
a continuidade deste projeto que começa a ser desencadeado por esta gestão do PS? Mário, em primeiro lugar, a celebração de um protocolo que tem por objeto esse edifício do Cais dos Vapores, a poucos meses das eleições, cheira a eleitoralismo e a tentativa de apresentação de resultados e de promessas futuras de quem nada fez em termos de requalificação da Frente Ribeirinha. Depois, como eu disse há pouco, aquele edifício faz parte do imaginário dos montigenses e, portanto, tem de ser preservado com estas funções ou com outras. Por isso é que eu transmiti há pouco que não se pode pensar a Frente Ribeirinha de forma parcelar. Porque, muito bem, prática de atividades náuticas, mas por que razão terá de ser no Cais dos Vapores? Por que razão é que, atendendo à extensão da Frente Ribeirinha do Concelho de Montijo, não poderão estar polos destinados à prática de atividades náuticas situados noutros locais dessa Frente Ribeirinha do Concelho de Montijo? É uma medida avulsa, sem qualquer pensamento fundamentado subjacente e, portanto, mesmo essas valências, essas funções que estão a ser agora pensadas, equacionadas para esse edifício do Cais dos Vapores, têm de ser reequacionadas pela CDU, sendo certo que também entendo, como eu disse há pouco, que aquele edifício faz parte do imaginário. Quantas vezes eu apanhei o barco para Lisboa e vim de barco de Lisboa para o Montijo e saí naquele cais. Tem de ser preservado, tem de ser requalificado, independentemente das funções que lhe vierem a ser adstritas. Apontou também, durante a apresentação da sua candidatura, à reabilitação urbana, nomeadamente ao Centro Histórico do Montijo, através da criação de incentivos, deduzo, para os proprietários de edifícios degradados, devolutos. De que incentivos fala, fiscais, pressuponho, e, por outro lado, acha que isso por si só permitirá resolver o problema na sua totalidade? Olha, Mário, eu ainda sou do tempo em que toda aquela área do Montijo, da cidade de Montijo mais propriamente, era uma área que fervilhava de vida. Com aquela rua à direita, com o Largo da República. Eu ainda sou do tempo em que no Parque do Montijo existia lá uma aeronave, e lembro-me perfeitamente um avião, e lembro-me perfeitamente de brincar no Parque do Montijo e do avião que estava colocado no Parque do Montijo. Olhar hoje para aquele centro histórico do Montijo e vê-lo completamente deserto, sem vida, em alguns casos e à noite com condições insuficientes de segurança. O centro histórico do Montijo, nesta área de que estamos a falar, está sujo, está deserto, tem imóveis, edifícios devolutos e altamente degradados. À noite nem iluminação pública suficiente e apelativa tem. Um dos quais, já agora, a talho de foice, que chegou a ser durante muitos anos a sede do PCP no Montijo. Exatamente. Logo a seguir há também falecida Mimosa. Durante muitos anos esteve aí o centro de trabalho do Partido Comunista Português. E eu disse que, é preciso criar condições para que o centro histórico do Montijo, que já teve vida, volta a ter vida. Mas a questão é se acha que esses incentivos que podem ser apresentados sejam suficientemente sedutores para que os proprietários invistam nessa reabilitação, permitindo resolver o problema parcialmente ou na sua totalidade. Bom, mas eu defendo intransigentemente o direito de propriedade. Mas o direito de propriedade não pode... Tem limites, não pode prevalecer totalmente sobre o interesse público. E, portanto, existem instrumentos jurídicos, áreas de reabilitação urbana, operações de reabilitação urbana, zonas de pressão urbanística. E o que se propõe, semelhante àquilo que se fez noutro município, o que se propõe é que, para os proprietários que queiram reabilitar o edificado, haja
incentivos ao nível de taxas municipais e ao nível de impostos municipais. Estamos a falar de taxas municipais urbanísticas, estamos a falar do imposto sobre o valor acrescentado, estamos a falar sobre o imposto municipal sobre a transmissão onerosa de imóveis. Ou seja, para quem quiser reabilitar, para quem quiser também valorizar o seu património, o município tem de estar disponível com medidas políticas aprovadas, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, para que, limitada à ARU, a Área de Reabilitação Urbana, definida a operação de reabilitação urbana e, eventualmente, uma zona de pressão urbanística, os titulares dos direitos de propriedade, os proprietários, tenham incentivos à reabilitação dos edifícios, para usufruírem deles, para venderem esses edifícios, para os arrendarem, para aquilo que muito bem entenderem. O que não se pode aceitar é que alguém que é titular de um direito de propriedade sobre um edifício, que é proprietário de um edifício, o deixe devoluto, em alguns casos em estados de absoluta degradação e ruína, e com isso prejudique a imagem urbana, a atratividade local, o desenvolvimento económico. Isso é que não é possível. Portanto, em paralelo com os incentivos de taxas municipais e de impostos, as áreas de reabilitação urbana, todos estes instrumentos, as operações de reabilitação urbana, as zonas de pressão urbanística, têm também o seu espelho, o seu reflexo, têm desincentivos a quem não reabilita o seu edificado. E os incentivos passam por um agravamento também dos impostos. Não podemos também querer ser tão politicamente corretos e deixar de afirmar que quem tem património não o utiliza, não o rentabiliza, não contribui para a melhoria do local onde está situado, que o Estado, neste caso as autarquias locais, fiquem pávidas e serenas e aceitem a desertificação e a morte de centros históricos. E, portanto, o primeiro passo passa pela reabilitação urbana, com incentivos fiscais, mas também com desincentivos fiscais, que agravam impostos para quem não requalificar. Mas não se resolve tudo com a reabilitação. Portanto, e por isso é que é preciso implementar um projeto de regeneração urbana. A regeneração urbana passa também pela requalificação do espaço público. Naquela zona não há iluminação. O mobiliário urbano está completamente degradado, obsoleto e é pouco atrativo. Estou a falar de pormenores. Os passeios estão sujos, a calçada está suja e, portanto, aliado a esse esforço que será pedido, também será oferecido aos proprietários, o município tem de investir na requalificação do espaço público e também tem de investir no sentido de introduzir projetos culturais, desportivos, sociais, que criem animação e atratividade no centro histórico, com cultura na rua, com projetos que permitam tornar atrativa a frequência do Centro Histórico do Montijo. Isso já se vai tendo ao longo do ano, com uma calendarização de eventos habitual. Mas, Mário, mas se não for tudo encadeado, se não estiver tudo integrado num pacote completo, bom, tudo bem, eu até vou assistir ao evento cultural, mas não me revejo no espaço porque ele é desagradável, não é apelativo. E levantar dinheiro à Caixa Multibanco, na Rua Direita, aquela Caixa Multibanco quase que fica de frente da ex-Mimosa, à noite, mete medo. Mas isto também é o reflexo de uma política urbanística que foi desenvolvida no município de Montijo durante 30 anos, que fez com que fosse criada uma nova centralidade, uma nova cidade do Montijo, ali ancorada na A33 e completamente divorciada do antigo centro histórico. E, portanto, tudo isto fez com que todos estes fatores, falta de investimento público naquela área, uma política de urbanismo criticável, fez com que o centro histórico do Montijo, quer queiramos, quer não, esteja neste momento praticamente morto. E é lamentável para quem, como eu, senti
e observei um centro histórico do Montijo que fervilhava. Aliás, as pessoas iam de Alcochete ao Montijo para fazerem compras. Hoje, atualmente, existem cidadãos que moram na segunda cidade do Montijo, aquela perto do Centro Comercial Alegre, que nem o centro histórico do Montijo frequentam, preferem frequentar outro centro histórico bem perto do centro histórico do Montijo. Está a falar de Alcochete. Quanto à área da educação, o que é que se compromete a fazer relativamente ao parque escolar em 4 anos? Estamos a falar aqui de quê? Novas escolas ou apenas de intervenções de reabilitação naquilo que já existe? Alguém sabe, na verdade, quais são as necessidades ao nível do parque escolar do Concelho de Montijo? O que é que se passa com a carta educativa que foi aprovada? Está completamente desatualizada. Houve uma atualização da carta educativa. É possível hoje ter um diagnóstico de qual foi o crescimento, até porque houve descentralização de competências para os municípios. Qual é o diagnóstico, qual foi o crescimento em termos demográficos das crianças, dos jovens que frequentam as escolas no Concelho de Montijo? Ninguém sabe. E depois há obras que estão em curso. Há uma obra na escola Dom Pedro Varela, um projeto de execução de 15 milhões de euros, com uma candidatura com participação de fundos comunitários que foi rejeitada. Depois, na escola do... Não há obra, portanto. A candidatura foi rejeitada. Pois, mas... Perdeu-se a obra. Pois, a questão é essa. A Câmara não vai suportar esse investimento de 15 milhões. Isso parece-me ser um dado adquirido. Pois, mas então qual é o pensamento que se tem acerca do parque escolar? Ou seja, o que quer dizer é que foi desaproveitado, ou foi de uma irresponsabilidade política tremenda. Bom, eu sempre duvidei que os fundos comunitários pudessem ser utilizados para obras com esta dimensão. Se fala de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros de requalificação de uma escola. O município do Montijo, 15 milhões de euros na Dom Pedro Varela, 8 milhões de euros na Joaquim Serra, o Centro Escolar de Pegões, 7 milhões de euros. Eu duvido muito que o município do Montijo, atendendo à sua situação económica e financeira, tenha capacidade para desenvolver no único mandato todas estas obras. Ainda para mais, Mário, a Escola do Afonso Soeiro vai funcionar com contentores. Isto é altamente degradante. E se pensarmos que o Partido Socialista foi, e em particular na Câmara Municipal de Montijo, foi muito favorável, muito disponível sempre à aceitação de novas competências relacionadas com a educação, agora vemos e conseguimos perceber bem as consequências que essa aceitação de novas competências ao nível da educação, sem que fossem acompanhadas dos recursos financeiros necessários à requalificação, à ampliação de escolas que então não integravam as competências municipais, este é o resultado caótico em que nos encontramos, em que há necessidades básicas de requalificação das escolas e que não podem ser isso. Há necessidade, muito provavelmente, de construção de novas escolas. Não se conhecem bem quais são as necessidades, porque, na verdade, a carta educativa não foi atualizada e não há capacidade financeira para suportar todos estes valores. E isto é um drama, porque as escolas são absolutamente necessárias para a formação de novos cidadãos com capacidade crítica para desenvolverem as suas vidas e as suas profissões no futuro. Portanto, o que está a dizer é que só depois de conseguir realizar um diagnóstico... Carta educativa com vários cenários de crescimento demográfico, porque não nos podemos esquecer também, Mário, que, enfim... Aparentemente, a decisão de construção do novo aeroporto no Campo de Tiro está tomada. Essa decisão vai ter efeitos positivos, vai ter efeitos negativos. É expectável
que haja mais um crescimento demográfico, populacional acentuado na região e em particular no concelho de Montijo. Isto vai ainda sobrecarregar mais as nossas escolas e, portanto, é preciso atualizar a Carta Educativa e identificar prioridades que possam ser executadas em função da capacidade financeira do município. Muito bem. Vincou ainda que a habitação merecerá grande aposta, caso venha a ser eleito. Tem já alguma meta definida? E como é que será isso possível sem recurso ao PRR, por exemplo? Foi desaproveitado também no Montijo. Também houve uma candidatura para a construção de habitação que foi perdida, caducou e, portanto, foi desaproveitada e não haverá mais habitação para pessoas que dela careçam no Montijo, por incompetência política desta governação. E quando faço estas críticas, faço críticas políticas, não faço críticas pessoais, até porque tenho com algumas das pessoas, com alguns dos candidatos e com a atual Presidente da Câmara Municipal, relações de consideração. Sim, mas a atual Presidente da Câmara Municipal será a menos responsável de todas neste processo. Não tem responsabilidade na Câmara nenhuma. Recentemente, com a saída precoce de Nuno Canta. Sim, e a habitação será sempre, eu acho que é uma habitação, não pode ser colocada única e exclusivamente na esfera das autarquias, é uma obrigação do Estado. As autarquias cumprirão a sua parte. O Montijo desperdiçou uma candidatura ao PRR que permitiria a construção de muitas novas habitações e há que tentar, no limite, renegociar com a gestão do PRR a oportunidade de apresentar uma nova candidatura para que fundos que seriam dos montijenses e para os montijenses não se percam. Mas o PRR termina em junho do próximo ano. Veremos, Mário. Também tenho muita experiência em termos de gestão de fundos comunitários. Anda toda a gente à espera de uma prorrogação do prazo. Inclusivamente o Presidente da República disse não há muito tempo que o PRR está a ser deficitariamente executado, que a velocidade de execução de obras e de aproveitamento de fundos deveria ser muito superior e, portanto, para bem do Montijo e dos montijenses e daqueles que carecem de habitação, seria imperioso que houvesse uma prorrogação do PRR para que o Montijo, a Câmara Municipal de Montijo, pudesse então ter uma candidatura aprovada para a construção de habitação. Agora, não posso também deixar de dizer o seguinte: qual é o diagnóstico em termos de carências sociais e carências habitacionais no Montijo? Está espelhado com certeza na estratégia local de habitação? Pois, tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas, mas de qualquer das formas, tendo esta candidatura sido rejeitada, ou rejeitada não, ela não foi aproveitada pela governação socialista na Câmara Municipal do Montijo, esta candidatura que permitiria a construção de habitação por parte da Câmara Municipal, tudo faremos para que, no âmbito do PRR, a Câmara Municipal de Montijo possa apresentar uma nova candidatura que permita a construção de muitos fogos para os cidadãos do Montijo que de habitação careçam. E sem PRR? E sem PRR será uma prioridade, mas sem PRR será muito mais difícil. Ou seja, sem fundos comunitários. Mário, será incomparavelmente mais difícil, porque todas as outras políticas, mesmo as políticas relacionadas com a reabilitação urbana, que podem disponibilizar alguma oferta em termos, nomeadamente de arrendamento. Os valores que se praticam em termos de arrendamento não são, muito provavelmente, ou com toda a certeza, suportáveis pelas pessoas que carecem de habitação e de uma habitação que não lhes fique cara, ou que não lhes fique quase a preços luxuosos. Se nós olharmos para o mercado de habitação no concelho de Montijo, em praticamente toda a região, a compra e venda e o arrendamento estão em preços exorbitantes, não são acessíveis ao comum dos cidadãos. Toda esta zona se elitizou e houve a permissão também para a elitização desta parcela do território da área metropolitana de Lisboa, e é um problema que temos de afrontar. Mas também tenho de dizer isto, Mário, porque falámos há pouco de alguns candidatos.
Eu conheço o Fernando Caria há muitos anos e temos estima recíproca, mas o Fernando Caria aparece com um movimento independente, mas há 20 anos que está relacionado com o Partido Socialista. O Fernando Caria faz parte desta desgovernação socialista que permitiu que o Conselho de Montijo chegasse ao ponto de degradação, de pouca atratividade ou de menor atratividade do que aquela que merece, que temos atualmente. E o Fernando Caria só surge como movimento independente e entra em ruptura com o aparelho socialista de Montijo porque não foi o The Chosen One, o escolhido para ser o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Montijo. Porque se tivesse sido, o Fernando Caria seria o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Montijo. E, portanto, também isso diz muito da candidatura do Fernando. No domínio da segurança, concorda com a criação de polícia municipal, por exemplo, ou com a videovigilância em zonas sensíveis da cidade? Mário, a Polícia Municipal tem competências específicas. Ou seja, a Polícia Municipal não se confunde com a Polícia de Segurança Pública nem com a Guarda Nacional Republicana. É uma falácia. O que a Câmara Municipal de Montijo tem de exigir passa por mais efetivos na PSP, mais militares na GNR, eventualmente a criação de novos postos da PSP e novos postos da GNR, e não entrar nessa deriva das polícias municipais que têm competências muito limitadas em termos de segurança. Portanto, não será uma solução para os problemas de insegurança que se vivem no Concelho de Montijo. E a videovigilância? Tem resultados comprovados? Em alguns casos. Em alguns municípios perto daqui, atravessando a margem do Tejo? Eu acho que... eu sou um defensor... entraremos no Big Brother. Qualquer dia, em Lisboa, entraremos no Big Brother. Ou seja, eu aceito que em algumas zonas, atendendo à sua sensibilidade, e quando falo de sensibilidade, falo do menor sentimento de segurança que os cidadãos possam ter, que se recorra a esse sistema de videovigilância. Mas também é meu entendimento de que será sempre uma solução excepcional, porque transformar-se a videovigilância em regra, isso significa a perda progressiva e irreversível da nossa própria privacidade. Qualquer dia nós andaremos por uma qualquer rua do Concelho de Montijo ou por qualquer uma rua deste nosso Portugal e alguém estará a observar o que é que nós estamos a fazer. E, portanto, resumindo, sim, em alguns casos, excepcionalmente, até porque há um regime jurídico em que é preciso fundamentar a necessidade, a indispensabilidade da colocação de sistemas de videovigilância, excepcionalmente sim, é preciso perceber que locais é que são, qual é a sua sensibilidade, como regra, nunca em defesa da privacidade de todos nós, enquanto cidadãos. É um nosso direito fundamental. Já falámos aqui de algumas das prioridades que apresentou quando da sua, passo a redundância, apresentação como candidato à presidência da Câmara Municipal do Montijo. Que outros projetos que outras intervenções é que considera, ou em que domínios é que considera prioritária a intervenção da Câmara Municipal? No desporto, o município de Montijo precisa urgentemente de um novo complexo de piscinas. As obras estão em curso. As obras de quase 4 milhões de euros de requalificação de piscinas que foram construídas por mérito da CDU. Mas, Mário, as piscinas atuais foram construídas no âmbito do plano especial de realojamento pelo promotor da urbanização. E tem algum tempo e, portanto, necessitam de obras de requalificação. Mas alguém compreende que se invistam quase 4 milhões de euros em obras de requalificação quando o Montijo precisa de outras piscinas municipais? Repare, Mário... o processo não correu bem.
Pois não correu bem. O problema é que. Isso será assumido por toda a gente. Mário, mas não correu bem nas piscinas municipais, não correu bem na habitação. Era que valeria a pena pensar-se numas piscinas municipais novas ao invés da rua, não de requalificação das existentes? Não tenho dúvidas. E mais oferta de equipamentos desportivos, mais pavilhões para a prática desportiva. Os atuais pavilhões estão cheios, têm muita procura, portanto, novas piscinas municipais, mais pavilhões para a prática de variadíssimas atividades desportivas, e eu teria um sonho. Vamos para o futebol. Vamos para o futebol? Não, ainda no domínio aquático. Eu teria um sonho de ter um complexo de piscinas, algumas ao ar livre, outras tapadas, cobertas. Outras cobertas. Olha, existe para a Frente Ribeirinha, ao ar livre? Não estou a falar da Frente Ribeirinha, mas temos um modelo num concelho bem próximo do concelho de Montijo, em Vendas Novas. Aquele modelo de oferta em que há piscinas ao ar livre, há piscinas cobertas, há um espaço lúdico de lazer para que as pessoas possam usufruir. Não está ainda no compromisso eleitoral, não sei se estará, mas acho que é um sonho que eu tenho vindo a alimentar para esta sub-região há muitos anos. Isso seria execuível em 4 anos? Não, Mário. Mário, há muitas medidas políticas que serão executadas em 4 anos. Agora, o que vamos apresentar será um programa para 12 anos. E em 12 anos, então, executar integralmente ou em parte substancial o nosso programa. As pessoas precisam, os eleitores atualmente precisam de políticos que falem a verdade. Acho que estarmos a prometer tudo, ou alguns estarem a prometer tudo fazer em 4 anos, representa estarem a faltar à verdade para com os eleitores. Para que esta relação de confiança entre políticos e eleitores se restabeleça, há que falar a verdade. E, portanto, falando a verdade, passa por dizer isto. Muitas medidas políticas serão executadas em 4 anos. Todas estas obras poderão transformar o concelho de Montijo, dar-lhe atratividade do ponto de vista do desenvolvimento económico, do ponto de vista, nesse desenvolvimento económico, do turismo, ter mais oferta de habitação, as pessoas terem uma habitação digna, terem piscinas onde possam praticar natação, terem pavilhões onde possam praticar atividades esportivas, terem centros históricos com vida, terem cultura e terem desporto também promovidos pela Câmara Municipal. Tudo isto vai demorar um ciclo de 12 anos. Muitas medidas serão concretizadas. E um novo estádio de futebol passa pelos planos da CDU? Mário, acho que neste momento, atendendo ao estado da arte, ao estado em que se encontra o concelho de Montijo, em termos de equipamentos públicos, e estamos a falar, já falámos aqui, de piscinas, de pavilhões, de escolas, estar a prometer um novo estádio de futebol, acho que não é... que me perdoem os montijenses, mas acho que as atuais instalações do estádio de futebol no Montijo, acho que neste momento servem as suas funções, servem as suas finalidades. Estarmos a tentar prometer a construção de um novo estádio, preterindo escolas, preterindo equipamentos municipais que são fundamentais, preterindo a habitação, seria estar a incorrer num erro gravíssimo e seria estar a prejudicar a esmagadora maioria dos cidadãos de Montijo. Falou também na cultura. Considera que o Montijo tem déficit de espaços onde possa promover as atividades culturais? Não sei se terá um déficit de espaços. Acho que tem um déficit de política cultural. Eu aqui há 2 semanas estive na Rua Direita, nas instalações da Sociedade, a assistir a uma... Da Banda Democrática 2 de Janeiro. Exatamente. A assistir a uma peça teatral promovida por uma entidade. Isso sim. O Grupo Teatro Sem Limites?
Sim. E isso é produção cultural. Também no Montijo não existe política cultural. Comprar espetáculos não traduz a existência de uma política cultural local. Deduzo eu, quando está a falar de contratar espetáculos, estou a pressupor que está a falar daqueles espetáculos artísticos que são contratados fora. Certo, mas qualquer municipal, falo para as suas festas populares, em alguns momentos vai contratar grandes nomes. Só não contratamos os YouTube porque não temos verbas para trazer os YouTube ao Conselho de Montijo. Mas isso é uma oferta cultural, mas o município tem por atribuição desenvolver a cultura, concedendo instrumentos para que Montijo tem tantas coletividades dedicadas à cultura, para que essas pessoas que fazem parte dessas coletividades tenham os recursos necessários para elas próprias produzirem cultura e para elas próprias apresentarem o resultado das suas produções nos grandes espaços culturais que existem no Concelho de Montijo. Falou há pouco de Fernando Caria. Já agora aproveito a embalagem, retomo esse tema e peço-lhe uma análise aos outros candidatos, aos outros adversários ou oponentes políticos. Ricardo Bernardes pelo PS, Pedro Vieira pela coligação PSD Iniciativa Liberal e também Nuno Valente pelo Partido Chega. Mário, gostaria muito, de todos só conheço o Fernando Caria, há muitos anos. O Ricardo Bernardes não conheço, nenhum dos outros candidatos, quer do PSD Iniciativa Liberal, quer do Chega. O que posso garantir é que nos debates que se vierem a realizar, de mim, e em toda a campanha eleitoral, de mim podem esperar elevação, críticas em relação às ideias e nunca às pessoas de cada um deles. Estamos na reta final desta entrevista. O senhor já disse também que o objetivo da CDU é reconquistar o poder perdido para o PS há cerca de 28 anos. Falou em 30, ainda não chegámos lá. Mário, arredondei. É quase, não está muito longe disso. Mas o que pretendo saber é se não ganhar as eleições, vai exercer as funções de vereador na oposição durante todo o mandato? Foi um compromisso que assumi quando aceitei o convite, que exerceria as funções de vereador. Mas também devo sublinhar isto. Esta candidatura está a ser preparada para ganhar convictamente as eleições no Concelho de Montijo. Mas também, quando jogamos, podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar se estivermos a falar de futebol. Mais difícil em termos eleitorais. Mas também há que relativizar, porque estamos para ganhar, mas, Mário, felizmente na nossa vida, uma vitória eleitoral não é a maior alegria que temos nessa nossa vida, e, inversamente, uma derrota eleitoral, infelizmente, não é o pior dos desgostos que podemos ter numa vida. E, portanto, tudo é relativo, e independentemente dos resultados eleitorais, e acreditamos convictamente que vamos ganhar, mas independentemente dos resultados eleitorais, a vida continuará. Com maioria absoluta ou relativa? Eu gostaria muito com maioria absoluta, Mário, mas estamos a falar de um cenário tão fragmentado no Concelho de Montijo. Bom, primeiro ter mais um voto do que as restantes candidaturas e poder voltar a exercer o poder, mas o poder entendido como um poder enquanto missão ao serviço dos cidadãos. Muito obrigado, Luís Miguel Eu Franco. agradeço, Mário, é sempre um prazer estar convosco. Cabeça de lista pela CDU às próximas autárquicas no Concelho de Montijo. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana de trabalho.